Boa noite, amigos, frequentadores da Casinha de Clementina, todos que nos acompanham aqui neste ambiente online, aos trabalhadores da nossa casinha. Eu sou o Sérgio, trabalho às segundas-feiras e muito feliz sempre de estar com vocês, em especial quando a gente fala de Jesus, né? Em especial quando a gente tem a oportunidade de aprender, de refletir sobre o seu Evangelho. Vamos então, antes de iniciar, vamos levar os pensamentos a Jesus, a esse Mestre amado, pedindo que Deus nos ampare neste momento, que nós possamos estar receptivos para todo ensinamento, para a palavra que vamos ouvir, que tenhamos um melhor entendimento, que possamos assim nos ligar aos bons espíritos, às correntes do bem, que estão sempre nos envolvendo, sempre nos amparando, e que isso também nos auxilie com fortalecimento, com amparo, com momentos de muita paz, de muita luz, que certamente teremos a seguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem. Então hoje nós vamos ler um pouquinho e fazer as nossas reflexões sobre o início do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz que fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes, as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Então, esses que são os benditos, né? Perguntaram a Jesus: mas quando foi que nós fizemos tudo isso? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos outros que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. E aí, estes também, né, da mesma forma, vão perguntar para Jesus, né, quando foi que não fizeram isso, né? E ele então vai responder que em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então, assim, de uma forma sempre muito simbólica, né, muito própria para aquela época, Jesus nos diz, isso está em Mateus, né,
que esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Aí nós temos a simbologia de que nós estamos sempre sendo avaliados pelo que nós produzimos em nossas vidas. E aí nós temos do lado esquerdo aqueles que infelizmente não conseguiram entender a mensagem, né, e praticá-la, e temos do lado direito aqueles que de fato conheceram essa oportunidade maravilhosa de servir. E ele fala mais, né, que sempre que a gente faz o bem para alguém, é para ele que nós estamos fazendo, né, porque é em reconhecimento, é na prática de todo esse ensinamento, né. Da mesma forma, simbolicamente, ele diz que aqueles que não conseguiram vão para o fogo do inferno, enfim, obviamente que isso é simbólico e nós sabemos que significa que conforme realmente cada um praticar ou deixar de praticar o bem, né, vai ter que resgatar os seus débitos e vai ter que, de fato, esse suplício pelo tempo que levar. Muitas vezes nós sabemos que os nossos erros levam muitas e muitas encarnações para a gente conseguir resgatá-los, né? Para ter oportunidade de resgatá-los. E obviamente serão, né? Mas ao seu tempo. Outra observação importante no início desse trecho, né? Que ele nos diz que aqueles que foram bons, né? Deveriam tomar posse do reino que foi preparado desde o princípio do mundo, né? Por que desde o princípio do mundo? Porque desde que Deus faz as suas criações, ele cria tudo muito perfeito, né? E essa perfeição existe desde sempre. Então, quando nós estivermos à altura dessa perfeição, quando nós conseguimos nos elevar a este nível, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, toda a paz, toda a glória que nós dizemos que existe de fato na espiritualidade maior, né? E aí nós vamos nos elevando pouco a pouco para um dia, quem sabe, praticar, né, próximo a que Jesus tanto praticou, tanto nos ensinou. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí um doutor da lei pergunta, né, para Jesus, né, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde, pergunta a ele, na verdade, né? Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E aí o doutor da lei responde, amarás o seu Senhor, de teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus respondeu, respondestes bem, muito bem, faze isso e viverás. Ou seja, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, né, na nossa alma de fato, e nós conseguirmos entender o que é amar ao próximo como a nós mesmos, aí sim, né, nós vamos conseguir a vida eterna. Nós vamos conseguir todos os tesouros que nós queremos para quando chegar lá naquele reino que está preparado para nós, né, levar essa bagagem toda. E aí, mais uma vez, esse doutor da lei pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Né? E Jesus, então, toma a palavra e lhe conta a parábola do samaritano, o bom samaritano, que fala que tinha um homem que ia de Jerusalém para Jericó e os ladrões o assaltaram. E aí ele apanhou, foi roubado, apanhou muito, estava muito ruim, quase morrendo. E aí passa um sacerdote e esse sacerdote simplesmente segue a sua viagem. Ignora totalmente aquele homem que estava quase morto e não auxilia. Em seguida, vem um levita que também estava seguindo seu curso e também não parou.
observou e passou embora. Vai embora. Mas aí vem um samaritano. Esse samaritano olha para esse homem, vê ele todo machucado e prontamente se enche de compaixão e vai auxiliá-lo. E aí ele cuida dele, limpa suas feridas, lhe dá de comer, de beber e ainda põe no seu cavalo e leva para uma hospedaria. Chegou lá, continuou cuidando dele, mas no dia seguinte ele tinha que seguir viagem. Aí ele vai para o dono da hospedaria e pede que ele cuide totalmente desse irmão, até ele ficar realmente recuperado. Dá um dinheiro a ele e fala mais. Caso este dinheiro não seja necessário, quando eu voltar, eu lhe restituirei todos os gastos. E aí, Jesus pergunta, qual desses três parece ser o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí o doutor da lei responde, aquele que usou de misericórdia com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, nessas duas simples perguntas, Jesus nos diz muito claramente, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nos exemplifica que o próximo é aquele que está necessitando. O próximo é aquele que é nosso desconhecido, muitas vezes, que muitas vezes é aquele que não vai reconhecer, é muitas vezes aquele que não vai ter nenhum entendimento. Mas nós devemos sim buscar esse entendimento, E aí a gente vê quanto que Jesus é perfeito, em toda a sua moral, em toda a sua prática, que ele nos exemplificou, Quando a gente olha para a caridade, para a humildade que Jesus tinha, nós vemos que isso tudo é base para tantas outras virtudes que a gente deveria desenvolver, Ele nos diz que bem-aventurados são os pobres de espíritos, os humildes, porque deles é o reino do céu. Por que pobre de espírito? Porque não tem maldade. Pobre de espírito porque nós conseguimos valorizar aquilo que de fato é importante, as coisas boas. Os equívocos não nos fazem parte, Os equívocos nós não devemos valorizar porque eles têm que ser transformados. Bem, este sim, esse a gente tem que guardar. Ele nos diz que bem-aventurados são aqueles que são têm puro coração. Aqueles que ainda estão com seus corações corrompidos, com ódio, com rancor, com maldade, com inveja, com tantas outras imperfeições, esses têm ainda muito por se depurar. Mas como vamos depurar? Com a humildade, com a bondade, com o amor e com o perdão e com tantas outras qualidades. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por quê? Porque quando a gente é bondoso, quando a gente é calmo, quando a gente é tranquilo, quando a gente alimenta a paz, é porque a gente não alimenta o conflito, é porque a gente não alimenta a discórdia, é porque a gente de fato tenta fazer sempre a transformação de algo ruim em algo bom, com a calma, com a tranquilidade, que é necessária, em especial para os momentos de maior dificuldade, Bem-aventurado os que são misericordiosos. Mais que isso, meus amigos, do que essa parábola nos trouxe, Então, nós observamos que a misericórdia não vem só de Deus para nós. Nós estamos sempre pedindo a misericórdia divina para as nossas dificuldades, para as nossas aflições, para os nossos males, as nossas dores, para os nossos anseios. E aí a gente vai e pede a Deus.
para ter misericórdia de nós, do nosso ente querido, do nosso amigo. Mas não basta isso. Nós também temos que ter esta mesma misericórdia para com o próximo. Nós temos que ter essa mesma misericórdia conosco, nos momentos em que nós percebemos que nós não estamos bem. No momento em que nós percebemos que nós precisamos transformar algo. E ter misericórdia conosco significa, primeiro, ter aceitação de que nós temos imperfeições, que nós precisamos e podemos melhorar. Significa que em algum momento a gente vai buscar ajuda, que a gente vai buscar uma pessoa amiga, que vai buscar um profissional, se for o caso. Significa que nós temos que nos ajudarmos uns aos outros. Ele nos diz que bem-aventurado aqueles que amam o próximo como a si mesmo. Aqueles que fazem aos outros o que queriam que fizesse para si próprio. Tão fácil, né? Muito fácil, mas muito difícil de ser praticado. Porque a gente sabe de uma forma muito clara aquilo que nós queremos para nós. Mas desejar isso para o outro é muito mais difícil. Em especial quando, né, a gente está na situação oposta. Quando está tudo bem, ok, é mais fácil. Amar aqueles que nos amam é mais tranquilo. Mas é muito difícil nós amarmos aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos agridem, que nos ofendem. Né? E amai os vossos inimigos, então. Esses são, né, o grande desafio, perdoar as ofensas de quem nos perdoa. Não é assim que a gente fala na prece que a gente fez ainda há pouco? Perdoai a quem nos tem ofendido. Mas nós temos dificuldade. E nós temos dificuldade porque normalmente essas agressões, né, essas divergências que existem entre as relações acabam por nos ofender, acabam por nos agredir de alguma forma. E é aí que o nosso orgulho, ele é atacado. É aí que o nosso orgulho, ele faz com que a nossa humildade não esteja presente. Então, quando a gente diz que Jesus, né, tem toda essa moral condicionada à prática da caridade, da humildade, era porque ele não era egoísta, era porque ele não era orgulhoso, era porque esses sentimentos não existiam em seu coração. Ele era puro destes sentimentos. E nós vamos ter que também nos livrar de todos esses sentimentos. Muitas vezes já não são mais sentimentos, que bom, mas ainda temos reações. Ainda tem momentos em que nós reagimos por instinto, por ainda não estarmos totalmente depurados. Mas sim, podemos e vamos trabalhar isso. Esta é o objetivo maior para toda a revelação que o Espiritismo nos trouxe. O Espiritismo vem nos dar ferramentas para que a gente vá trabalhando essas divergências que nós temos. E aí nós vamos tendo uma condição evolutiva entre todos nós. Nós vamos perceber que a nossa relação, a nossa encarnação no plano Terra é uma grande bênção que Deus nos dá e perfeita em toda a sua condição, né? Porque nós não somos iguais. Nós somos criados perfeitos à imagem de Deus, mas o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, é o que vai nos moldando. À medida que nós temos as experiências que fazem com que a gente perceba aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que nos eleva, aquilo que nos entristece, aquilo que causa dor, aquilo que causa sofrimento, nós vamos percebendo, através da dor, deste sofrimento, o valor que tem o oposto. O valor que tem a gente ter boas relações, relações saudáveis, estar feliz, estar em paz, estar com saúde,
viver num ambiente de amor, poder dar o amor, poder servir. Então, a humildade, a prática do bem, da caridade, que está, como a gente diz, né, presente desde o nosso lar, desde a nossa própria vida. Nós temos que cuidar de nós, nós temos que nos amar, nós temos que ter a consciência de que somos um ser imperfeito, mas destinados à perfeição. E nós deveríamos ser um pouquinho melhores, cada pouco, a cada dia, a cada momento. A vida vai nos dando experiências, nós vamos vivendo, nós vamos acumulando e nós vamos aprendendo. Aí vem o nosso próximo amigo, inimigo, parente, com pessoas que convivemos das mais diversas ordens. E faz algo que ela ainda não entendeu, que está no caminho correto, que não está no caminho correto. Nós já percebemos que nós vamos ter humildade. Nós vamos ter misericórdia com esse irmão de ir lá e tentar ajudá-lo, mesmo quando ele estiver nos fazendo mal. E aí, se nós conseguirmos fazer algo que seja produtivo, nós vamos descobrindo um pouquinho do que é felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está nos bens que nós acumulamos, não está na fortuna que nós não vamos levar para lugar nenhum, né? Tudo isso é muito bom, né? É bom aprender, estudar, trabalhar, conquistar, ter um conforto, tudo isso é bom, importante. Mas o que nós vamos levar, o que será esse tesouro que nós vamos construir para a nossa eternidade, são esses momentos em que a gente perceber que a gente fez a diferença na vida do outro. Que a gente fez a diferença na nossa vida também. Porque nós devemos, sim, também ter orgulho daquilo que nós fazemos do bom. Não é aquele orgulho que nos faz sentir e achar que somos melhor que os outros. Não. É o orgulho que nos faz sentir que nós conseguimos superar alguma dificuldade. Que nós conseguimos perceber que tem algo de bom que está ao nosso redor e a gente não estava usufruindo. E agora a gente está pleno, conseguindo gozar de mais uma possibilidade que Deus nos dá. Então, a nossa vida, a nossa convivência é repleta desses momentos. E quando nós conseguimos fazer algo de bom, servindo, fazendo a caridade, sendo complacente com o nosso irmão, sendo caridoso, doando amor, doando respeito, doando empatia, tudo isso vai nos ajudando. Ouvir o próximo já é uma característica maravilhosa, que pouco nós temos trabalhado. E nós podemos ouvir muito mais. E ouvir não significa só se calar enquanto o outro fala. Não, significa ouvir com o coração. Significa prestar atenção no que o outro fala, no que o outro faz, tentando perceber o porquê ele faz, o porquê ele fala, porque ele age daquela forma. Esta relação cresce. Nós ganhamos quando nós nos dedicamos uns aos outros. E como não ser misericordiosos, né, uns com os outros, se nós não doarmos assim uns aos outros? Isso nos faz crescer. São nesses momentos que nós descobrimos que a felicidade está, sim, nas pequenas coisas. Em ver alguém feliz por muito pouco, em estarmos felizes por muito pouco, no sorriso de uma criança, num abraço dado a uma pessoa querida, uma ligação que a gente faz para alguém que a gente sabe que está precisando de uma palavra e ao final a gente sente que aquela pessoa ficou com um pouquinho mais de paz no seu coração. Isso nos dá paz. A alegria que nós levamos para o outro é a alegria que nos envolve. Quanto nós contaminamos aquele entorno que está dentro de nós contaminamos com coisas boas, nós somos o primeiro a ser envolvido, por isso que é bom. Então, o sorriso, o bom pensamento, o otimismo, a paz, ter essa passividade, ser brando, ser calmo, ser tranquilo, isso vai contaminando o nosso ambiente.
e nós vamos percebendo que nós somos mais felizes, sim, à medida que nós conquistamos todas essas pequenas características. Essas características vão nos moldando e nós vamos sendo um pouquinho mais felizes junto com aqueles que estão ao nosso redor. Eu acho que o fora da caridade não a salvação resume plenamente isso, né? Nós sermos caridosos com todos, com nós, com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos entes queridos, supostamente com nossos inimigos, e assim lembrar que Deus, que Jesus, está sempre nos amparando e sempre prontos para nos fortalecer nos momentos em que nós estivermos tendo dificuldade. Através da prece, através do orai e vigiai, nós vamos dando sustentação para essa jornada maravilhosa que nós temos a oportunidade de percorrer no plano Terra, né? Nós vamos nos instruindo, nós vamos colhendo mais e mais aprendizado, vamos pondo em prática pouco a pouco e vamos percebendo que a transformação vai acontecendo e a gente vai descobrindo como ser mais feliz, mais alegre, como agradecer a Deus por tudo que nos dá. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Vamos então fazer aí nossa prece de encerramento. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade da leitura, do aprendizado, dessas reflexões que nós podemos fazer sempre em textos tão ricos de ensinamento que o Evangelho nos traz. Que nós possamos agradecer à espiritualidade, a todos esses mentores amigos, ao nosso anjo guardião que está sempre ao nosso lado. Que nós possamos pedir ao Pai que nos dê uma semana de muita paz, de muito amor, que as nossas vibrações do bem possam envolver a todo o nosso planeta, a todos os doentes, enfermos, a todos os nossos irmãos necessitados. Que nós possamos fazer parte dessa corrente do bem que transforma o nosso planeta a cada dia num mundo melhor. Que sejamos cada vez mais felizes juntos na prática do bem, no amor, da caridade. Graças a Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.